Olá, queridos irmãos e irmãs do Cefrate, Casa Fraterna Espírita Chico Xavier. O nosso bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que nos encontramos mais uma vez aqui nesta manhã de domingo para abordarmos um tema à luz da doutrina espírita, como fazemos de costume. E hoje que temos como o tema o capítulo 36 do livro O Espírito da Verdade, um livro de Chico Xavier e Valdo Vieira, no qual eles psicografaram diversas mensagens trazidas pelos mais diversos amigos espirituais. Então, este capítulo 36, que se intitula O Filho do Orgulho, é sobre isso que estaremos falando nesta manhã de hoje, é sobre isso que estaremos desenvolvendo, refletindo e discutindo sobre este tema que nos é tão importante, O orgulho, falar sobre o orgulho, que tanto nos atrapalha a caminhada, a nossa jornada espiritual. E esse capítulo 36, O Filho do Orgulho, é uma mensagem trazida pelo espírito de Kai Bar Schutel, na qual ele vem nos esclarecer, ele vem nos trazer diversas informações a respeito do orgulho, vem nos esclarecer, vem nos orientar e vem, de certa forma, nos alertar para o que muito ainda acontece em nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho e até mesmo no trabalho das casas espíritas. Nós, por exemplo, que somos do contexto espírita e que atuamos em determinadas casas espíritas, nos deparamos muito com as situações que ele traz neste capítulo aqui. Então, para começarmos a falar sobre o orgulho, nós queremos trazer aqui inicialmente a pergunta 785 do Livro dos Espíritos, na qual Kardec indagou aos espíritos e fez a seguinte pergunta: qual é o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos responderam de uma forma simples e direta: o orgulho e o egoísmo. E ainda completaram: quero falar do progresso moral. Então, quando Kardec pergunta qual é o maior obstáculo ao progresso, e que eles, os espíritos, respondem ser o orgulho e o egoísmo, eles ainda completam dizendo: quero falar do progresso moral. Então, esse obstáculo ao progresso que Kardec perguntou, os espíritos responderam se referindo ao progresso moral. Então, o orgulho e o egoísmo vêm nos atrapalhar em nosso progresso moral. É nisso que esses dois vícios morais vêm tanto nos atrapalhar em nosso progresso moral, em nossa transformação moral, a que nos destinamos fazer aqui enquanto encarnados, enquanto seres espirituais encarnados que somos, passando por esta prova, passando por mais essa existência aqui no mundo de provas e expiações. E aí é sobre isso que estaremos abordando hoje, sobre o orgulho e sobre o egoísmo. O egoísmo que vem a ser o culto do eu, que a gente tanto escuta por aí. O culto do eu, só o eu importa, só o eu é que vem dar valor a tudo o que eu faço no meu dia a dia. E o orgulho, que é a supervalorização desse eu, é eu me achar melhor do que os outros, é eu me sentir e me colocar acima dos outros, acima de tudo, acima do bem, é eu estar o tempo todo preocupado, quando orgulhoso ainda sou, quando o orgulho ainda predomina nos meus dias e na minha existência, é eu estar o tempo todo preocupado em passar uma imagem de que na verdade não sou. É eu me preocupar o tempo todo e me interpretar, na verdade, acreditar que sou melhor
do que todos os outros, de que sou o maior, de que sou o mais importante. Então, o orgulho e o egoísmo são esses vícios que vêm nos atrapalhar, e nos atrapalham da seguinte forma. Queremos aqui enfatizar dois aspectos em que o orgulho vem nos atrapalhar muito. O primeiro aspecto, o primeiro detalhe que queremos comentar, referente ao nosso autoconhecimento. Autoconhecimento, sabemos que é uma das vias, através da qual eu vou conseguir com mais facilidade atingir a minha felicidade, atingir a minha transformação moral. Porque para eu conseguir uma felicidade, para eu conseguir paz, para eu conseguir evolução e maturidade espiritual, é extremamente fundamental e necessário que eu tenha autoconhecimento, que eu desenvolva o meu autoconhecimento. Autoconhecimento que é o que? De uma simples forma falando, o conhecimento de si mesmo. Para eu saber cada vez mais e ter mais facilidade de ter momentos felizes, momentos alegres e momentos de paz, conectados ao nosso Pai maior, conectados a Jesus Cristo, é preciso que eu identifique em mim tudo aquilo que eu já possuo de bom, tudo aquilo que eu já possuo de evoluído, de potencialidades. E é preciso, sobretudo, e tão importante quanto saber os aspectos positivos, é preciso que eu conheça em mim também os aspectos negativos, a minha sombra, tudo aquilo que ainda não é evoluído no meu ser. É preciso que eu identifique, é preciso que eu saiba, justamente para que eu tenha a oportunidade de transformar um vício, de transformar um erro, de transformar algo que ainda em mim é mal. É preciso que eu identifique justamente para que eu possa transformar em virtude, por exemplo. Mas aí é que vem o perigo, porque quando o orgulho ainda predomina nos meus dias, em todas as minhas atitudes, e aí na busca desse autoconhecimento, quando eu me deparo com algo em mim que ainda não está legal e que eu preciso melhorar e que eu preciso evoluir, transformar, se eu sou orgulhoso, o que eu vou fazer neste momento? É como se eu me deparasse rapidamente com a situação que ainda não está boa, mas no mesmo momento que eu identifico, eu nego, por causa justamente do orgulho, porque eu sou aquele ser orgulhoso que me coloca acima de tudo. Então, se eu identifico em mim uma falha, se eu identifico em mim uma fragilidade, que muitas vezes, de certa forma, eu posso até vir a prejudicar o outro, o que eu vou fazer? Eu vou negar, porque eu sou orgulhoso, porque eu me coloco acima de tudo. Então eu vou negar, vou falar, eu falho? Não, de forma alguma, eu não sou falho, eu sou evoluído, eu sou maduro, eu sou inteligente, eu sou esperto, eu não possuo defeitos. Então o orgulhoso é aquele que não enxerga defeitos em seu ser, em sua existência. E isso é muito prejudicial ao nosso processo do autoconhecimento, porque no autoconhecimento, novamente, eu preciso identificar em mim tudo o que é bom, assim como eu preciso principalmente identificar aquilo que ainda é ruim, para que eu possa transformar. E se eu me considerar um ser superior, por causa do meu orgulho, dessa supervalorização do meu eu identifico, mas eu nego. Ao mesmo tempo que eu identifico, eu já nego aquele possível defeito que eu tenha, e aí eu perco a grande oportunidade, das grandes oportunidades que nós temos na vida, que é melhorar o que precisamos melhorar, transformar o que ainda precisamos transformar. Então, esse primeiro detalhe que gostaríamos de comentar sobre o autoconhecimento. E o segundo aspecto que queríamos falar é sobre... Falamos que o autoconhecimento é uma das vias a se conquistar a felicidade, para se alcançar a sua transformação moral. Outra via, e claro que a principal, que na verdade dentro dela está incluída o autoconhecimento, é o amar.
É o amor que Jesus nos orientou a realizar. Jesus nos pediu que amemos uns aos outros, que nós possamos amar ao próximo como a si mesmo, né? Quando Jesus resumiu nas duas máximas, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a si mesmo. Então, quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, claro, estarei aí promovendo toda a minha evolução e toda a minha transformação, o meu progresso. Só que, novamente, por que o orgulho e o egoísmo, como disse na pergunta 785, por que os espíritos respondem que o orgulho e o egoísmo são justamente os nossos maiores obstáculos ao progresso? Porque como que eu vou amar ao próximo, né? Se ainda predomina em mim o orgulho, como que eu vou conseguir amar ao próximo se o orgulho vem me dizer o tempo todo que eu sou melhor do que ele, que eu sou acima dele? Porque para amar ao próximo eu preciso aceitá-lo. Para amar ao próximo eu preciso ser justo com ele, dar a ele o que lhe é devido. Então muitas vezes o meu próximo merece o meu respeito, merece a minha consideração, a minha atenção, merece a minha admiração. Muitas vezes o meu próximo, é melhor do que eu já consigo ser. Muitas vezes o meu próximo, o meu familiar, o meu parente, aquele meu colega de trabalho, muitas vezes ele já consegue desenvolver atividades e habilidades e potenciais bem melhores do que eu consigo desenvolver. Então, como que eu vou conseguir aceitá-lo e amá-lo se eu sou orgulhoso? Lembrando, o que é o orgulhoso? Aquele que se coloca acima de tudo e de todos. Então, eu não vou conseguir amar ninguém com orgulho enraizado em minhas atitudes. Porque, novamente, amar é ser justo com o outro. Ser justo com o outro é aplaudi-lo, é respeitá-lo e admirá-lo naquilo que é de seu merecimento. Então, se ele já possui coisas boas, que eu possa admirar, elogiá-lo. Só que com orgulho em minha vida, isso não será possível. Então, por isso que o orgulho e o egoísmo, como diz de uma forma resumida os espíritos, por isso que o orgulho e o egoísmo vêm nos atrapalhar tanto em nossa caminhada, porque nós não conseguiremos realizar aquilo que é mais importante que estamos aqui destinados a fazer: evolução espiritual, amar, autoconhecimento. Com orgulho não é possível, né? Então, por isso que é preciso que nós, hoje aqui, como estamos discutindo este tema, que nós possamos nos voltar para este assunto, abordar cada vez mais este tema, estudá-lo, nos autoanalisarmos diariamente, identificar em nós o que nos impede, o que está nos atrapalhando. Porque muitas vezes a gente fica com essa questão do amor, que nós precisamos amar, que nós precisamos praticar o bem. E muitas vezes nós ainda não estamos conseguindo. E muitas vezes nós nos preocupamos em tentar conseguir. E nós tentamos e tentamos e tentamos. Algumas vezes já conseguimos alguns resultados positivos e muitas outras não. É importante que nós passemos a avaliar também, ao invés de só tentar, por exemplo, a prática do amor, e justamente de encontro a uma análise de o porquê não estarmos conseguindo. Ao invés de só tentarmos, pararmos para tentar reconhecer em nós o motivo de não estarmos conseguindo. O porquê que nós ainda temos tanta dificuldade de amar. Porque, em essência, nós já somos amor. Todos nós somos amor em essência. Somos filhos de um mesmo Pai,
somos todos nós criados simples e ignorantes e de uma forma igualitária no que se refere à essência. Todos nós somos seres espirituais, destinados a uma felicidade completa, destinados à perfeição, e que todos nós um dia alcançaremos essa perfeição. O que nos difere neste momento é o quanto já alcançamos de virtudes, né? Alguns já têm alcançado virtudes em quantidade e em qualidade maiores do que eu já alcancei. Então, o que nos difere neste momento é o quanto de virtude já alcançamos. Agora, em nossa essência, nós já somos amor, né? Então, muitas vezes a gente se preocupa em buscar o amor, mas a gente esquece de olhar para dentro de nós e tentar reconhecer em nós, identificar em nós o que é que está nos atrapalhando para que esse amor que já possuímos floresça, para que esse amor que já temos dentro de nós possa fluir de uma maneira mais leve, né, de uma maneira mais feliz dentro de nós. Então, em essência, todos nós somos amor. E todos nós sabemos que aqui estamos passando por uma existência e que temos um propósito de aqui estarmos, que temos uma destinação de aqui estarmos, que é o quê? Justamente o que acabamos de dizer, a evolução, a nossa transformação como espírito, a nossa evolução espiritual. E sabemos que só conseguiremos realizar essa transformação, alcançar esta evolução, através de uma vida pautada nas leis divinas. Aquela vida em que eu pauto os meus dias conectado a Jesus Cristo, conectado a todos os ensinamentos que Ele nos deixou no Evangelho, quando eu estou conectado ao alto, a essa visão de uma vida futura, né? Uma vida pautada na qual eu baseio os meus dias em parâmetros mais espirituais do que materiais. Então essa é a nossa destinação. Nós estamos aqui para evoluir este amor, para alcançar maiores virtudes referentes, por exemplo, ao perdão, ao acolhimento, né? Virtudes de se entender e de se amar o próximo. E nós sabemos que falar, né, de uma vida que seja baseada em valores cristãos, de uma vida que seja baseada e que a gente busca viver próximo ao nosso Deus, ao nosso Pai, a gente sabe que falar sobre ser cristão é, na verdade, dizer que servimos a Cristo. Quando eu digo eu sou cristão, que na verdade a frase eu sou cristão está dizendo por trás, né? Essa frase traz muitas outros entendimentos. Quando eu digo eu sou cristão, eu dizer que eu sou cristão, eu estou querendo dizer que eu sirvo a Cristo, que minha vida é pautada em seus ensinamentos, que minha vida é baseada numa busca de um amor que Ele me exemplificou e que Ele me ensina todos os dias da minha vida. Muitas vezes a gente, ainda por uma imperfeição, por uma imaturidade espiritual e pessoal, nós muitas vezes banalizamos essa expressão de dizermos que somos cristãos. Ah, eu sou cristão. Você acredita em Deus? Sim, eu sou cristão. Muitas vezes nós banalizamos, mas e com isso não sabemos a importância que é e a importância que tem nos intitularmos como cristãos. Então, ser cristão é isso, é servir a Cristo. É tudo que eu for fazer no meu dia, né, nos meus dias, na minha existência, em tudo que eu for fazer,
E não estou dizendo aqui de já atingir uma perfeição, de já saber amar, assim como Jesus amou. Claro que não. Jesus era um ser, um espírito de evolução máxima. Mas digo e me refiro a ser cristão, de que tudo que eu vá fazer na minha vida e nos meus dias, eu me esforce, eu busque aprender e a realizar aquilo que Jesus realizou. Isso não é uma pretensão, isso não é uma audácia, nós dizermos que queremos ser como Jesus. Muito pelo contrário. Dizermos que queremos ser como Jesus é justamente ter uma linha de raciocínio e de execução, de esforços que colocamos a nós mesmos, de justamente buscar o bem. Ser como Jesus foi, né? Buscar em nossos atos, em nossas escolhas, agir como Jesus agiu nos momentos em que precisou escolher, nos momentos em que precisou decidir sobre diversos assuntos em sua vida. Então, ser cristão é servir a Cristo, é amar o teu próximo, é realizar a tua transformação que te cabe e buscar o autoconhecimento. Então, isso são exemplos do que traz, né? São esforços e atitudes a que precisamos promover quando nós falamos que nossa vida é baseada no cristianismo, ou, por exemplo, quando nós somos adeptos e seguidores de uma doutrina, a doutrina espírita, doutrina essa maravilhosa que tanto nos consola e nos conforta e que é baseada justamente no cristianismo. Então, quando nós nos esforçamos em ser pessoas melhores e espíritas melhores, nós estamos também servindo a Cristo. E o que nós gostaríamos de trazer com esta reflexão é que muitas vezes nós estamos deturpando esse servir a Cristo. Nós estamos confundindo. Porque aqui, como traz no capítulo 36, a mensagem, e eu gostaria de ler um pouquinho para vocês, no capítulo 36, inclusive, Filho do Orgulho, Kai Barchutel traz nas primeiras informações do capítulo o seguinte: ele diz: o melindre, filho do orgulho, propele a criatura a situar-se acima do bem e de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Então, aqui nesse início, ele já revela o que vem a ser o filho do orgulho. O que é isso que ele quis dizer com o título do capítulo, o filho do orgulho? Olha como ele começa a frase: o melindre, filho do orgulho, propele a criatura a situar-se acima do bem e de todos. Então é o melindre. Ele vem nos revelar que este filho do orgulho a que ele está se referindo é o melindre. O que é o melindre? Né, no qual ele está contando aqui. Que aqui vamos ler mais um parágrafo que ele coloca para a gente entender melhor sobre esse melindre. E aí ele continua. Ele fala, né, sobre o melindre. Evitemos tal sensibilidade de porcelana, que não tem razão de ser. Basta ligeira observação para encontrá-la a cada passo. E olha os exemplos que ele coloca aqui para a gente. Eu vou ler aqui para que a gente possa ir refletindo. E vamos lembrando, se por um acaso nós não nos deparamos com essas situações justamente, por exemplo, em nossas casas espíritas. Então, olha quais são as situações. Por exemplo, é o diretor que tem a sua proposição negada e se sente desprestigiado, não mais comparecendo às assembleias. Então, aquele diretor de uma determinada área da casa espírita, que tem uma ideia, que tem um projeto, que apresenta essa ideia, apresenta esse projeto, e que, por algum motivo, essa ideia é negada, né? Não aceitam a sua proposta, e ele, melindrado, né, aborrecido, não mais comparece às assembleias. Ele apresenta uma ideia, ninguém aceita, e ele simplesmente não comparece mais às assembleias.
Será que isso é um absurdo? Está sendo falado aqui por Caio Barchutel? Ou será que realmente nós já vimos em algum determinado momento isso acontecer nas nossas casas espíritas? Olha o outro exemplo, e que acontece muito. O médium advertido construtivamente pelo condutor da sessão, quanto à própria educação mediúnica e que se ressente fugindo às reuniões. Então é aquele médium que ainda não está, que por algum momento, em alguma reunião, agiu de determinada forma que precisou que o condutor, né, desta reunião, que o condutor da sessão, fizesse alguma observação sobre a sua atuação. Olha, médium, você daquela forma agiu assim, mas a gente gostaria de orientar que quando acontecer isso, quem sabe você não pudesse agir de uma melhor forma. E às vezes passa ali uma crítica construtiva, uma crítica de uma observação de aprimoramento. E quando este médium, né, deveria entender e receber essa observação com carinho, para que ele próprio aprenda, para que ele próprio consiga corrigir determinada situação, muitas vezes o que acontece? Ele se melindra, né? É o médium que se ressente e foge às reuniões. Novamente, às vezes abandona as sessões mediúnicas, às vezes abandona o grupo porque alguém fez uma observação, porque alguém fez uma crítica, né? E aí nós vamos refletindo o quanto que nós estamos preparados, o quanto que nós estamos maduros para receber uma crítica. Quem é que fala no meu ser? O que predomina aqui? Um esforço de uma análise, um esforço para se alcançar uma maturidade na qual eu possa ser capaz de receber uma crítica e com ela pensar, poxa, realmente, né, ele está falando isso aqui, talvez eu possa melhorar nesse ponto. O que predomina em mim? Essa humildade de aceitar e de poder enxergar numa crítica uma oportunidade de melhoria, ou predomina em mim o orgulho de, numa simples observação feita ao meu trabalho, feita à minha pessoa, eu simplesmente me melindrar, me ressentir, ficar estressado, ficar aborrecido a ponto de abandonar o grupo, a ponto de abandonar a relação com esta pessoa, né? Quando isso acontece, quando o melindre acontece, o melindre que é o filho do orgulho, isso vem dizer o quanto ainda o orgulho predomina em nossas ações e em nossas reações. O quanto o orgulho ainda exerce predominância e importância, digo importância de preencher os meus valores de tudo aquilo que executo no meu dia a dia, de tudo aquilo que vou escolhendo no meu livre-arbítrio. O quanto o orgulho ainda está presente, né? Quando acontecem essas situações aqui de melindre. Ele ainda coloca mais alguns exemplos, né? O comentarista admoestado fraternalmente para abaixar o volume da voz e que se amua na inutilidade. Então, alguém que está fazendo uma exposição, né, comentando, fazendo um comentário de alguma reunião, e no qual é advertido, no qual é feita uma observação também, às vezes para ele baixar o tom de voz, só fala um pouquinho mais baixo, por exemplo. E ele, possuidor de um orgulho, dessa importância que se acha e que se interpreta ser melhor do que os outros, não aceita a condição de ser advertido. O que faz? Se aborrece novamente, se aborrece, como aqui diz, se amua na inutilidade, se aborrece. E aqui Caio Barchutel já próprio dizendo da inutilidade desse sentimento do melindre, do quão vazio é a gente ainda estarmos nos permitindo a sentir esses sentimentos, essas sensações de baixo valor, quando somente porque recebemos uma observação ou uma crítica. Então, esse capítulo, o capítulo 36 deste livro, que vem trazer o tema O Filho do Orgulho. Quem é este filho do orgulho? O melindre. Melindre
que é propriamente dito uma subcategoria do orgulho, né? O filho do orgulho. O quanto que nós próprios não atrapalhamos a nossa própria vida e o nosso ser com todos esses melindres a que ainda nos permitimos, né? Com o orgulho dominando ainda o nosso ser. Então, tudo isso que acontece na casa espírita, e não só na casa espírita, né? Quando a gente fala de crítica, quando a gente fala de observação que a gente recebe, que a gente ainda não está tendo essa maturidade espiritual para receber determinada crítica, porque o correto, né, o desejado, o ideal, é que nós possamos agir diante dessas situações não com o orgulho, mas com a humildade. Com a humildade, sim, será possível eu receber uma crítica, receber uma observação, uma advertência. E se eu tenho a humildade presente nas minhas atitudes, o que eu vou fazer diante desta crítica? Primeiro, é humildade, né? Estou agindo com humildade, então eu não tenho lá, assim, predominante o orgulho. Então eu já não me sinto superior aos outros. Eu já não me sinto melhor do que os outros. Quem tem humildade, na verdade, se sente igual. Quem tem humildade tem a possibilidade de, às vezes, até se sentir menor do que os outros. Mas isso não traz sofrimento, isso não traz um sentimento de baixo valor. Quem tem humildade tem a capacidade de admirar no outro e de reconhecer no outro que às vezes o outro é melhor do que eu sou em determinados aspectos da minha vida. Por exemplo, no meu trabalho, eu tenho a minha atuação, eu tenho a minha função. Mas eu tenho ali um colega que tem a mesma função que eu tenho e às vezes ele é melhor do que eu sou. Por que isso não é possível? Claro que é possível. Às vezes ele possui mais potencialidades, mais habilidades do que eu possuo. Se eu sou uma pessoa orgulhosa, eu não aceito isso de forma alguma. Eu não aceito que ele seja melhor do que eu, porque eu vou me achar melhor do que ele. Porque eu vou me colocar acima dele. Isso só no meu pensamento, né? Isso só nessa minha tentativa errônea de realmente e literalmente querer ser melhor. Mas às vezes é só uma tentativa errônea, porque de fato e na realidade ele é melhor do que eu naquela tarefa, naquela habilidade. Do contrário, quando eu ajo com a humildade, quando eu tenho já a humildade presente na minha forma de se relacionar com o mundo e com as pessoas, e aí eu me deparo com um colega de trabalho que possui uma habilidade melhor do que a minha para realizar determinadas tarefas, eu, com a humildade, simplesmente aceito. Simplesmente posso até sorrir diante disso e sou capaz de admirá-lo, de elogiá-lo. Olha, você é melhor, poxa, você faz isso tão bem. E isso em mim é leve. Se eu ajo com humildade, isso é leve. Diferente do peso que o orgulho nos traz. O orgulho presente em nossas vidas nos traz um peso psíquico que nós não imaginamos, que nós não temos a dimensão do quanto nos é pesaroso caminhar e alimentar ainda o orgulho em nossas vidas. O quanto de transtorno psíquico que o orgulho traz para as nossas vidas. E orgulho este que nós próprios criamos, né? Quando o orgulho é presente na minha vida, quando ainda predominamos as nossas ações agindo com orgulho, não é o outro, não foi alguém, não foi o meu pai, não foi Deus, não foi o meu pai e a minha mãe aqui da vida material que criou esse orgulho e me passou. Ninguém me transfere orgulho. Orgulho somos nós próprios que criamos em nossas fantasias mentais de nos acharmos melhor do que os outros, de nos colocarmos e acharmos que somos melhores do que tudo e do que todos. Então, o quanto que não é pesado nós alimentarmos isso diariamente,
Porque com o orgulho vem tantas outras mazelas, né? Tantas outras atitudes prejudiciais, tantos outros vícios, né? Quando eu sou orgulhoso e não aceito que outro possa ser melhor tanto como eu sou, ou que ele possa ser melhor do que eu, isso vai trazer junto o ciúme, isso vai trazer junto a inveja, a mágoa, o ressentimento, a raiva, a tristeza, né? Porque o ser orgulhoso é aquele ser que o tempo todo tenta controlar o que está acontecendo no seu exterior. Porque o orgulhoso, aqui como diz o texto, ele se melindra nas mais simples observações que lhe são feitas, nas mais simples críticas que lhe são feitas. Então o orgulhoso está tentando controlar o tempo todo o seu exterior. Porque para ele vale, o orgulhoso, como está preocupado com a imagem e de ser o que não é de fato, para ele vale muito a opinião do outro. E se essa opinião é negativa, né, como estamos exemplificando, para ele é um peso enorme receber uma observação negativa. Então ele vai tentar controlar o tempo todo. O tempo todo ele gasta uma energia psíquica tamanha para que aquela imagem dele seja o que de fato ele está acreditando e deturpando, né? Porque na realidade não é. Então, quantos tormentos, quantas situações prejudiciais e quanto peso trazemos à nossa vida, às nossas vidas, quando nós não combatemos o orgulho, quanto peso nos é colocado e nós próprios nos colocamos, ainda alimentando o orgulho. Ao passo que a humildade é leve. A humildade justamente é um antídoto que temos para o orgulho em nossas vidas. Humildade vem dizer da leveza e da liberdade que temos e que buscamos para o nosso ser, em justamente não nos sentirmos melhor do que ninguém, em não nos sentirmos maiores do que ninguém. Porque a humildade, como diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e eu gostaria de ler para vocês, para todos nós, lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, que é o item que fala o orgulho e a humildade. E aí aqui ele fala sobre a humildade, que ele diz o seguinte: a humildade é uma virtude muito esquecida entre vós, e os grandes exemplos que dela vos têm sido dados são pouco seguidos. Será que podeis, sem a humildade, ser caridosos para com o vosso próximo? Não, pois a humildade iguala os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e os conduz ao bem. Olha que interessante essa parte, né? Ele pergunta se será que podeis sem a humildade, será que sem a humildade podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Como é que eu vou ser caridoso, né? Como comentávamos no início, como é que eu vou ser caridoso, como é que eu vou amar ao próximo sem a humildade? Porque a humildade é o que me faz aceitá-lo, né? E aqui ele completa, e aí ele responde, não, pois a humildade iguala os homens. E é isso que eu gostaria de enfatizar. A humildade é leve, a humildade liberta, justamente porque ela nos iguala. A humildade não me faz ter a necessidade de que eu seja melhor do que alguém, de que eu seja maior do que determinada pessoa, do que meu colega, do que meu amigo, do que meu primo. A humildade simplesmente nos iguala. A humildade me traz a capacidade e a oportunidade de elogiar alguém, de eu reconhecer o bom que alguém tem, os aspectos positivos. A humildade me traz a oportunidade de uma leveza, de paz de espírito, de uma sensação de bem-estar. Sabe por quê? Porque simplesmente eu não tenho a necessidade de ser o que eu não sou.
Humildade é se aceitar como somos, aceitar o outro como ele é. Então aqui, como fala no Evangelho segundo o Espiritismo, nós não seremos capazes de amar alguém sem a humildade. Falando da forma contrária, nós seremos somente capazes de amar alguém quando temos a humildade, porque aí eu aceito o outro da forma que ele é. E aí eu estou sendo justo, né? Porque amar é justiça. Amar é ser justo. Então, que nós possamos cada vez mais combater o orgulho em nós, que nós possamos, em nosso dia a dia, nos atentarmos de uma maneira mais esforçadamente, buscarmos trazer mais a humildade para que ela seja mais presente nos nossos dias, para as nossas relações com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com todos aqueles que nos relacionamos, que nós possamos buscar essa leveza da humildade para a nossa vida, porque justamente como foi falado, a humildade liberta. Olha o quanto é maravilhoso, o quanto deve ser maravilhoso nós não termos a necessidade, a obrigação de ter que ser melhor do que alguém. Porque sim, nós ainda somos espíritos imperfeitos, todos nós ainda temos um pouco deste vício moral em nós, um pouco não. Claro que todos nós possuímos, né? Salvo exceções dos grandes missionários e dos espíritos mais evoluídos que também estão encarnados com grandes missões e com suas missões, salvo também todos aqueles que já se esforçam, porque aqui a nossa proposta é fazer com que olhemos para este tema, olhemos para este assunto e que busquemos nos esforçar para combater o orgulho em nós. A nossa pretensão não é que já consigamos realizar todos os nossos atos e ações com a humildade máxima, né? Com certeza não vamos conseguir agora. Jesus conseguiu agir e exemplificou todos os seus atos e todos os seus dias com a humildade, porque ele já era um ser de máxima evolução, um ser espiritual da mais ordem de elevação. Nós, espíritos imperfeitos. Então, a proposta, claro, não é sermos perfeitos no momento que ainda somos imperfeitos, mas sim, justamente, ao menos já olharmos para os nossos dias e que busquemos nos esforçar nesse sentido, no sentido de ser como Jesus foi, nos esforçarmos no sentido de que tenhamos os nossos atos e atitudes, busquemos que sempre esses atos e atitudes se assemelhem aos atos e atitudes de Jesus. E aqui não temos audácia nenhuma em falar dessa forma. Muito pelo contrário, temos sim que buscarmos sermos como Jesus foi. Então a proposta é que nos esforcemos, que comecemos definitivamente a nos esforçar no sentido de combater o orgulho em nós. Porque lemos e estudamos e vamos aprendendo e vamos conhecendo o tanto que este vício moral ainda nos atrapalha. Porque, como dissemos, nós todos, em essência, já somos amor. O amor já é presente em todos nós. Todos nós temos o amor presente, só que ele está ainda sendo escondido por alguma coisa. Algo nos atrapalha a florescer esse amor e a fluir com esse amor. Justamente o que? O orgulho e o egoísmo. Então, que todos nós possamos, neste domingo, né, neste momento dessa oportunidade, deste tema trazido, que nós possamos refletir, né, todos os nossos dias e que nós possamos nos abrir para esta prática do bem,
para esse exercício da nossa autoanálise e de que possamos, a cada dia que passa, devagarinho que seja, combater esse orgulho em nós. Olhar e enxergar o outro como um irmão de fato que é. Um irmão que eu não me sinta melhor, nem que eu me sinta maior, mas simplesmente iguais no que diz respeito à nossa essência. Então, que nós possamos nos abrir para esse exercício dessa busca interior da nossa melhoria, da nossa transformação pessoal e espiritual, por meio justamente do combate que devemos fazer ao orgulho presente ainda em nossas vidas. Fica aqui o nosso abraço fraterno, o nosso desejo de que tenham todos um domingo maravilhoso, uma ótima semana. Um grande abraço a todos. Agradecemos a oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado.